Boa tarde, vamos começar nosso bate-papo de conhecimento, de troca de conhecimento para você, pequeno empresário. Vamos chegando, estamos ao vivo. Olá, boa tarde. Nosso convidado também já entrou e eu já vou colocá-lo aqui para dividir tela com a gente, que é para a gente não perder tempo nessa. É de interesse de todo mundo. Boa tarde, Patrícia. Prefiro viajar por aqui. Boa tarde, André. Seja bem-vindo à nossa live do Sebrae Tocantins. Obrigado. André está lá em Pedro Afonso hoje. Deu um tempinho aí no trabalho para poder dividir o conhecimento aqui com a gente. E hoje o nosso assunto é... Vamos lá, estratégias para aprimorar a experiência do cliente. É sobre isso que o André vai falar aqui com a gente. Então, vai chegando. Quem quer aprender dicas práticas de como melhorar a experiência do seu cliente na sua loja, no seu estabelecimento ou na sua prestação de serviço, não é isso, André? Vai chegando aqui com a gente. Eu vou aproveitar que o pessoal está entrando. Boa tarde. Olha aí, Totó, Banho e Tosse, empresários vão entrando. Gente, sim, bacana. Quem quiser dicas práticas para aprender a melhorar a experiência do seu cliente, fica aqui com a gente. E se você quiser compartilhar essa live, basta apertar nesse tipo aviãozinho de papel que tem aí o desenho. Você vai mandar por direct a nossa live, que ao vivo a pessoa vai receber o convite, já vai entrar aqui e já vai aprender junto com você também, combinado? O André é administrador, é especialista em liderança sustentável e coach executivo, mestre em desenvolvimento regional, é consultor, sócio proprietário da Raposa Assessoria e Consultoria Limitada, é coach, programador neurolinguístico, professor universitário e pesquisador da área de desempenho de alta performance, ou seja, um currículo todo, praticamente 100% voltado para dar dicas para a gente aqui de como melhorar a experiência do cliente. Acredito que essa parte aqui de programador neurolinguístico ajude muito também, né, André? Bastante. Porque o alinhamento com o cliente, o compreender aquilo que o cliente me traz, em termos de palavras, de menções que ele faz ao meu produto e serviço, me ajuda a compreender a expectativa dele. Quando eu compreendo expectativa, eu melhoro a relação com ele, com isso a expectativa dele se torna, vamos dizer, mais experiência qualificada, uma melhor experiência com o meu negócio. Tá cortando um pouquinho a sua fala, acredito que seja a internet. Se você conseguir aí conectar com uma outra internet, talvez melhore a nossa conexão e a gente consiga te ouvir melhor. Mas já vamos entrando no assunto, como eu disse, o nosso tema. Eu já vou colocar aqui, para quem for entrando, estratégias para aprimorar. Ativei os dados também, acho que agora fica bacana. Agora eu estou te ouvindo melhor. Pessoal, então quem tiver, vou fixar aqui. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, aproveitar, pronto, tá aqui o nosso tema. Aproveitar esse mega profissional da área aqui com a gente, para já pegar sua consultoria online aqui, de graça com o Sebrae Tocantins. Aproveita a nossa live, beleza? Já vou começar com as nossas perguntas para o professor André, também é professor. Você foi professor na MBA lá no UFT, sabia, André? Eu lembrei, era que a gente falou. Professor, então vamos iniciar explicando o que é essa experiência do cliente, quais as vantagens para a empresa quando o cliente tem a percepção de que a experiência foi excelente. Quando a gente fala de experiência, a gente não está falando só de venda, só de compra, né? O que a gente quer dizer, então, com esse termo experiência do cliente? E aí eu já quero você começar a tratar dessa compreensão do assunto, porque eu gosto muito de trazer, quando fala da experiência, o termo jornada do cliente, a jornada que esse cliente tem. Quando a jornada do cliente, enquanto eu
pensar em como essa experiência André, envolve... tá picotando muito a sua voz. Vamos fazer o seguinte? Eu vou pedir para você entrar e sair de novo, porque Certo. tem muita coisa preciosa que você vai nos falar aqui e que se ficar falhando, as pessoas não vão captar a sua mensagem, beleza? Você Pode quer sair que da eu live entre e e entrar de saia? novo. Eu vou fechar aqui. Só um minutinho. Tá. Vamos reiniciar, né? A nossa live, porque com certeza a mensagem que o André, como eu falei aqui para vocês, o currículo dele é excelente. Como todos os profissionais que a gente tem trazido aqui na nossa live, nas nossas lives, nas nossas tardes de quinta-feira. Então, ele tem muito a compartilhar com a gente sobre essa questão da experiência com o cliente. E assim como toda live, a gente vai trazer muita dica prática aqui de como melhorar a sua experiência como empresário, melhorar a experiência do seu ambiente, da sua venda, do seu negócio, para o seu cliente, para captar novos clientes, para fixar o seu produto, a sua mensagem na mente de quem entra em contato com você, de quem procura você, para aquele boca a boca ficar ainda mais rico. É isso que a gente vai falar aqui nessa tarde de hoje. Já temos pergunta aqui? É isso que eu ia falar também, gente. Quem tiver pergunta, por gentileza, usa essa caixinha de... Tem uma caixinha aqui com uma interrogação. Coloca a sua pergunta lá nessa caixinha, porque às vezes nos comentários a gente está aqui conversando, passa despercebido. Que aí eu vou ler aqui junto com o André. Vamos convidá-lo novamente. Espero que a internet dele esteja 100% agora. Vai dar certo. Enquanto isso, vai chamando o empresário aí, gente. Opa, voltou. Vai dar certo agora, André. Voltou. Tá tranquilo agora? Agora tá. Beleza. Já vamos aqui, então, na nossa primeira resposta. Fala pra gente sobre, então, essa questão da experiência. O que é essa experiência do cliente? Então, eu estava dizendo, quando cortou um pouquinho, né, o áudio, que foi bacana nós começarmos a falar conceitualmente, né, para que todo mundo que está nos assistindo possa entender a questão da experiência do cliente. E eu gosto muito de trazer o termo jornada do cliente. Quando a gente, até vou falar para todo mundo que está nos assistindo, né, anote aí, jornada do cliente. E quando a gente fala em jornada do cliente, eu preciso pensar, se é um cliente, vamos pensar em Palmas, né, na cidade de Palmas. Se eu tenho um pet shop e a pessoa, ela tem um animal de estimação e ela vai ali no Google pesquisar, né, sobre o pet shop. Meu negócio, meu empreendimento, que referências que ela vai ter sobre o meu negócio ali? Além disso, além dessa questão de como é que a pessoa vai me encontrar, eu tenho uma disponibilidade dessa pessoa. Quais são os canais que eu tenho para ela entrar em contato comigo? Então, Marielle, respondendo a sua pergunta, eu digo que a experiência do cliente é um produto dessa conexão entre o negócio e o cliente. Se nós formos para um conceito mais poético, eu posso dizer que a experiência do cliente consiste em eu compreender todas as vezes que eu toco o cliente. De alguma forma, eu toco esse cliente. Eu toco na hora que ele está tendo uma dor e ele precisa buscar uma empresa que possa atender a demanda dele. Então, esse é, na verdade, o estudo da experiência do cliente. É conhecer cada momento dessa jornada dele. Esse termo jornada, então, eu pensei no produto, digitei ali no Google, pet shop, como você trouxe o exemplo, perfumaria, o sanduíche, e eu já encontrar o nome daquela empresa, ali já começa a experiência com o meu cliente, então. Isso, e aí tá ali bem fácil para mim, o WhatsApp da empresa, e aí nós temos recursos hoje no WhatsApp, que quando eu clico ali, já abre o WhatsApp. Vamos falar do sanduíche, né? Vamos falar do sanduíche que você trouxe aí. Quando eu clico ali para eu entrar no WhatsApp da empresa, a gente já tem recursos para isso hoje no WhatsApp Business. Ao entrar, eu já disparo uma mensagem que já é programada pela empresa, dizendo que eu quero conhecer os produtos. Automaticamente já chega para mim um cardápio, né? Um cardápio bem trabalhado. E aí nós vamos falar da experiência do cliente também,
da questão do sanduíche, por exemplo, vamos falar do cardápio. Vamos pegar esse exemplo aqui do sanduíche e vamos falar do cardápio. Mariane, eu posso colocar o seguinte, que eu tenho, por exemplo, o X-salada, o X-tudo, o X-bacon, como tradicionalmente a gente vê. Que todo mundo tem. Mas eu posso dizer que o meu X-salada, aí tá lá assim, X-salada, com folhas frescas de alface colhidas no dia, tomates colhidos no dia, com uma carne feita, uma carne selecionada, com picles crocantes. Então, perceba, a própria construção do cardápio melhora essa experiência do meu cliente. Não, deu fome já. Onde é que Então, você viu assim... E aí, uma coisa que o empresário... Vamos falar de uma coisa aqui que o empresário se preocupa. E quanto que eu vou gastar com isso? Quanto que isso vai me custar? Né? Nesse exemplo que nós acabamos de falar aqui, zero. Porque o cardápio, o mesmo valor do cardápio seria o mesmo valor do cardápio com essa experiência diferente. E é um cardápio que ele está mandando digitalmente para o cliente dele. Ele não gastou nem para imprimir esse cardápio, nem para plastificar, entendeu? Então, quer dizer, mas ele se preocupou com os detalhes da descrição do produto dele. E ao descrever melhor o produto, eu crio um desejo nesse cliente, eu me conecto com a necessidade desse cliente. E com isso, a experiência fica diferenciada. Você trouxe exemplos muito bacanas. Aí a gente falando de venda de produto. E se a gente fosse colocar isso na prática para venda de um serviço, que aí você tem que detalhar mais. Esse assunto, a gente já está entrando na questão do atendimento ao cliente, né? Diretamente. Quando você vai trazer a questão do serviço, você trouxe aí um clique diferente de como trazer uma dica no cardápio ou no mostruário, né? E qual seria a dica, então, para a gente também falar com os nossos empresários, que tem muitos entrando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Vão colocando a pergunta de vocês aí na caixinha que o André vai responder para a gente ao longo da live. E bora apertando o coração aí também, que o pessoal, que o Instagram vai entregando mais nossa live aí para mais empresários pegarem essas dicas com a gente. Isso. Quais seriam as dicas, então, bem práticas, bem pontuais, igual você trouxe aí, para quem mexe com serviços, André? Vamos pegar um público que o Sebrae atende, né, de serviço. Vamos pegar o pessoal da beleza, né, que é um público que o Sebrae atende, né? Vamos que sofreu muito nesse período aí da pandemia, tá retornando agora. Exatamente. Então, vamos pegar, por exemplo, o pessoal da beleza, que tem salão. Vamos pegar uma depiladora. E aí a pessoa entrou em contato, quis agendar para fazer a depilação com ela. E aí, ao agendar a depilação, essa pessoa recebe as orientações de como ela ir para essa depilação. Entendeu? Procure não usar, por exemplo, uma dica. Procure não usar creme hidratante antes da depilação. Procure vir com a pele limpa. Venha com roupas leves. Aí a pessoa fala, nossa, olha, eu já recebi as informações de como eu devo ir. É uma profissional diferenciada, porque normalmente não faz isso. Não me manda uma orientação de como eu devo ir. Aí eu saio do momento da depilação e recebo no meu WhatsApp dicas para você cuidar da sua pele pós-depilação, para evitar que os pelos encravem, para evitar alergia. E, havendo qualquer reação, entre em contato. Olha a experiência desse cliente. Olha... Passou uma mensagem depois do atendimento. Isso. Saiu dali e aí eu já recebo uma dica, eu já recebo uma mensagem que o profissional mostra o seguinte: eu me preocupo com você antes, durante e depois. Pronto, e aí o que acontece, né? Que eu acho importante, eu até anotei aqui, Marielle, para falar para os nossos empresários, algumas informações que são bem importantes, que eu quero trazer aqui em números sobre a experiência do cliente. Tá? Bacana. Pode ser agora? Por favor. Então, vamos lá. Gente, segundo a pesquisa realizada agora em 2019, tá, pela Endeavor Brasil,
essa pesquisa atualizada, que a gente já conhece, ela mostrou que após uma experiência ruim, após uma experiência desastrosa, após uma experiência não confortável, 39% dos clientes tendem a diminuir o volume de compra. Ou seja, tive uma experiência não muito boa, a tendência é que 39% dos clientes diminuam o volume de compra. 17% param de comprar. Tá? 17% dizem, olha, não volto aqui mais, não compro mais. 53% espalham essa informação. Fui lá, não gostei, minha experiência foi muito ruim. 21% postam nas redes sociais que não foi bacana a experiência lá. 14% vão para sites de review, aqueles sites que eles vão e falam assim, aqueles sites que fazem pesquisa, né? Que nós temos o Booking para os hotéis, que nós temos vários aí que as pessoas vão lá, reclame aqui, entendeu? Então, a pesquisa mostrou que... Oi? O Reclame Aqui, que é um dos O Reclame Aqui. Né? Então, 14% das pessoas vão lá e fazem a reclamação. E 10% vão para o Twitter. E marcam a empresa no Twitter e registram lá essa experiência desastrosa. Então, pessoal, essa live aqui, nós estamos falando das vantagens, dos ganhos, de estrategicamente pensar essa experiência do cliente. Mas eu me vi, vamos dizer assim, na responsabilidade de trazer para cada um que está aqui os impactos que uma experiência negativa pode trazer para a sua empresa, os impactos que a experiência negativa que o cliente tem pode trazer para a sua empresa. Agora, por outro lado, a boa experiência, ela aumenta em 9 vezes as chances desse cliente te recomendar para os amigos. Ela aumenta em 8 vezes a chance desse cliente confiar mais em outros produtos que você tenha, que às vezes ele não compra, mas ele pode vir a comprar. 7 vezes mais a chance de perdoar um atraso, alguma coisa, se ele tem boas experiências. E 7 vezes mais as chances de ele comprar, a gente fala o seguinte, fazer aquela compra cruzada. Ele compra algo, mas ele passou a comprar outros produtos da linha que você também oferece. Então aqui, Marielle, seria assim, a justificativa em números para a gente investir na experiência do cliente. Na boa experiência. Você trouxe aí números, dados, né? Material mesmo para a gente analisar do que a gente já sabe aí pelo que se fala, pelos, digamos assim, a rádio peão, o poder do boca a boca, né? Que o boca a boca é o digital, é o Twitter, são esses sites que a gente citou aqui. E o dado maior que você teve na parte negativa não foi nem do que não vai comprar mais. Mais de 50% é do que vai falar mal do seu produto para uma experiência. Exatamente. Né? 53%, segundo a pesquisa, espalham. Tá? Mais perigoso ainda. Então, vamos pegar mais dica aqui de como não cair nessa armadilha de não só pensar no seu produto ou não só no seu serviço, mas pensar também na experiência do cliente. Isso. Vamos falar dos sites? Para as empresas que têm sites, e não tem como a gente não falar também das redes sociais. Você já citou aí que quando a gente pesquisar o nome da nossa empresa lá no Google, já tem que pensar como é que vai ser essa experiência. E quando eu chegar na rede social dele, e quando eu chegar no site dele, além de eu saber dos produtos e dos serviços desse cliente, dessa empresa, o que mais eu preciso saber para passar uma boa experiência para eles? Olha, quanto mais eu conseguir especificar os meus produtos e serviços para o meu cliente, então, para que esse meu cliente conheça a minha linha de produto e serviço. Uma outra questão que passa uma credibilidade enorme é o histórico da empresa, há quantos anos essa empresa está no mercado. Agora, eu vou falar para você, trazer para os nossos empresários, e vou chamar a atenção agora dessa questão. Gente, vocês que estão aqui, não deixem de coletar depoimentos de clientes e ter no site de vocês
depoimento dos clientes e empresários que atendem a outras, né, empresários que estão aí atendendo um cliente corporativo, peça permissão para colocar no seu site quais empresas você atende, tá? Agora, por que, André, que você disse colocar um depoimento do cliente? Por que você disse que se eu colocar ali uma boa experiência do cliente é algo bem estratégico? Porque você falando bem da sua empresa é uma outra pessoa dizendo que o seu produto, que o seu serviço atende, é dizendo que o seu produto, que o seu serviço consegue resolver uma situação que essa pessoa tinha e precisava resolver. Ou seja, na linguagem que a gente diz hoje da experiência do cliente, é dizendo que você consegue solucionar uma dor do cliente. E não é você dizendo, é um cliente dizendo isso. Então, para o site, agora, Marielle, uma outra coisa que eu quero falar. Se você... é uma dica agora, principalmente para o período de pandemia, tá? Se você disse que a sua empresa está atendendo remotamente via WhatsApp, é preciso você parar e pensar essa estrutura de atendimento. Não dá para continuar dar essa dica. Oi? Boa a gente dar essa dica. Eu vi muitos stories aqui no Instagram, de forma aleatória aí, pessoas que eu sigo, de gente reclamando muito do atendimento via WhatsApp, essa questão dessa experiência de quando você oferece, né? Antes da pandemia, nem todas as empresas já tinham isso estruturado. Com a pandemia, ficou meio que obrigatório oferecer esse serviço, né? De forma online, de forma delivery e tudo mais. E muitos passaram pela adequação, assim, naquele momento do aperto. Mas já se passaram alguns meses, já deu tempo de se adequar a isso, né? Exato. Então, às vezes, eu tenho um colaborador que eu posso treiná-lo e muitas vezes, em função dessa mudança, ele não está, por exemplo, fazendo alguma função que ele desenvolvia e eu posso treiná-lo para ajudar no atendimento via WhatsApp, né? E por quê? Porque se eu disse que eu estou atendendo pelo WhatsApp, não é para eu mandar uma necessidade minha 2 horas da tarde e a empresa vir responder 6 da tarde. E eu tenho recebido também muitas reclamações, entendeu? E outra coisa, você disse que atende por telefone. Eu passei por algumas experiências, eu quero falar de experiências que eu tive. Então, por exemplo, eu entrei em contato com uma empresa porque eu precisei comprar um equipamento para esse trabalho remoto em casa. Aí eu mandei um WhatsApp, aí eu resolvi ligar. E falei para a empresa assim, nossa, mandei um WhatsApp, mas já tem umas 2 horas e ninguém respondeu. E a pessoa falou, olha, eu queria dizer para o senhor, nós não temos ninguém aqui na empresa responsável pelo WhatsApp, não. Na hora que dá, atende. Avalie a minha experiência, gente, sabe? Então, quer dizer, se nós estamos passando o número do WhatsApp, como empresa, nós precisamos profissionalmente atender neste canal. Treinar pessoas para atender profissionalmente nesse canal. Tá? Você, como consultor, ouviu isso, respirou e falou assim, me liga. Exato. Agora, gente, eu quero, assim, para todos que estão aqui, os empresários que estão assistindo, o pessoal que está aqui conosco, tanto no perfil do Sebrae quanto no meu perfil aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu tenho um restaurante. E aí eu vendo marmita. E aí a pessoa ligou e disse, olha, eu vou querer marmita e tudo, eu quero encomendar 2 marmitas para eu ir aí pegar as marmitas. Quanto que custa a marmita? Gente, se eu trabalho com marmita, eu preciso saber o preço dessa marmita. Tá dando uma falhadinha, André. Melhorou? Melhorou? Tá. Voltando. Tá voltando, vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, que se o cliente me liga e ele encomenda uma marmita, e ele me pergunta o seguinte, olha, eu quero encomendar 2 marmitas aí no seu restaurante, e eu vou passar para pegar essa marmita, quanto que é a marmita? Gente, se eu vendo marmita, eu não posso pegar essa pessoa que está por telefone
e dizer para ela, só um minutinho que eu vou olhar o preço da marmita. Se eu vendo marmita, eu preciso saber o preço dessa marmita. Quer dizer, é R$14,90, é R$17,90. Então, tudo isso que eu estou falando, gente, impacta a experiência do cliente. Porque a pessoa já liga pedindo uma marmita que ela está sem tempo para fazer comida. E aí você vai olhar o preço da marmita, se você trabalha com marmita. Que tal, Marielle? Quem já passou por isso aqui, aperta coraçãozinho. Na hora que você falou, ó, vários coraçõezinhos passaram. Olha o tanto de coração! E é algo tão simples, né, André? É saber falar sobre o seu produto. No momento em que a gente está falando de... A gente nem está falando aqui de qualidade no atendimento. A gente está focado na questão da experiência e ainda mais com os dados que você trouxe aí, da importância disso, né, André? Uhum. Você trouxe alguns exemplos aí. Vamos trazer boas experiências que você tem aqui de empresas do Tocantins, que a gente possa sair aqui dessa live, correr lá no Instagram deles, para a gente olhar, pegar de exemplo, né? Os empresários que estão aqui possam dar uma olhadinha lá. Vamos ler alguns comentários antes, quando você vai pensando em algumas empresas para citar. Quando você falou da área da beleza, tinha uma colega aqui que adorou a dica que você deu, a Joyce Azevedo. A Joyce adorou a ideia do pós-atendimento, né? Aquela dica que você deu, muito bacana. Agora entrou aqui, se eu não me engano, um maquiador também, Diego. Já cansei de entrar em estabelecimentos em Palmas e o vendedor nem saber descrever o produto. É a questão de estar preparado para atender, né? Gente, quem tem perguntas, quem é de alguma área aí que a gente não está citando aqui ainda, chega aqui na caixinha de pergunta e pede a sua dica que eu vou ler aqui para o André na hora para vocês, tá? Eu quero aproveitar, então, André, esse comentário que o Diego colocou aí, de entrar numa loja e o vendedor não saber falar das especificidades do produto ou do serviço, né? E eu vou falar o seguinte, sobre a experiência do cliente, falha, é o seguinte, é você perder esse cliente que entrou na sua empresa, na sua loja, é você perder esse cliente que entrou algum serviço, algum produto, por mais que você não tenha, mas não deixe o cliente sair sem anotar o nome dele, o telefone dele, o contato dele, saber o que ele quer, buscar formas de interagir com ele, porque esse cliente que entrou na sua empresa querendo um produto ou um serviço que você não tenha, mas pode ser que no momento ele tenha necessidade de alguma coisa que você comercialize. E aí você pode convidar ele para um lançamento de um produto, para uma promoção. Então, o mais difícil aconteceu, que foi entrar no seu estabelecimento. Claro que agora, com a pandemia, isso está mais desafiador, mas aquele que muitas vezes entra em contato, não deixe ele sair do seu contato sem você ter as informações sobre esse cliente. Abra um cadastro sobre esse cliente, tenha um cadastro sobre ele. Por mais que ele ainda não comprou de você, mas entenda que ele ainda não comprou. Mas dependendo do seu trabalho, ele vai ser um cliente. Tá? Ou então, falar de você para alguém que queira comprar, né? Exato, entrei lá, não comprei nada, mas olha, anotaram minhas informações, entram em contato comigo. E isso o cliente valoriza muito. Tá? A empresa que o reconhece como pessoa, a empresa que o reconhece como cliente. Tem mais comentário aí, Maria? Tem. O Isaías ADM 25 está falando, ó, pré-venda, a venda e a pós-venda são fundamentais para reter e manter os clientes. E o Matheus Godoy está falando, ó, verdade, se não souber ou tirar dúvida, use o carisma e não deixe o cliente ir embora sem a informação. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por participarem, não só com perguntas, mas também com os comentários que acabam enriquecendo a nossa live. Muito obrigada. Vamos trazer exemplos, André? Você, como consultor, deve ter aí a experiência da consultoria com os empresários. Vamos trazer exemplos aqui de pertinho da gente, aqui do nosso estado mesmo, de bons exemplos, como eu disse, para a gente dar, os empresários dar uma futricada lá nos sites deles,
nas redes sociais e, claro, pegar os bons exemplos para tentar adequar aí. Sim. Olha, eu quero trazer algumas empresas, até bem conhecidas aqui de Palmas também, e aí, empresas e profissionais, né? Eu tenho um profissional que eu gosto muito dele, sou cliente, né? Sou cliente desse profissional. Não sei se você conhece, o pessoal conhece, Dr. Diego Agnolin. Dr. Diego Agnolin é médico, ele trabalha com saúde integrativa, sabe? Trabalha com essa parte mais uma medicina preventiva. Então, quando você agenda um horário com ele, você recebe no seu celular um diagnóstico imenso para você responder. Então, quando você chega para conversar com ele, parece que ele já te conhece. Ele leu tudo e ele sabe dizer, não, olha, eu li, vi isso, vi aquilo outro. Você sai da consulta com ele, vem no seu celular também, você pode abrir aqui na tela, e ele quer saber como é que foi a experiência de atendimento, se ficou alguma dúvida, se não ficou. Se ele passou algum medicamento para você, a secretária dele, ali na próxima semana, ela te liga te perguntando o seguinte: olha, o doutor queria saber se você está tomando a medicação, se teve alguma reação, e sabe, então assim, olha que experiência que o cliente tem. Super legal. Super e aí... Isso vale para várias áreas, né? Várias áreas. Várias áreas. E aí, Marielle, aproveitando esse exemplo, eu quero falar sobre um ponto que eu anotei aqui para tratar aqui na nossa live, que é a questão da cultura do feedback. Cultura do feedback do cliente. Que é uma dica que eu quero dar para cada um dos empresários que estão aqui assistindo. Pessoal, nós precisamos trabalhar essa cultura do feedback. Cita um exemplo aí, Marielle, vai jogando aí um empreendimento. Vai me ajudando aí para a gente não ser, para a gente pegar as várias áreas. Entrou mais um pet shop aqui. Tô gostando de vamos falar pet shop. Pessoal. Vamos pet shop. 4 Patas Paraíso. Tá. Então, eu sou dono de um pet shop. E aí, gente, os donos de pet shop sabem, né? Eu tenho animal de estimação e quando a gente leva, né, para o pet shop, olha, eu tenho uma experiência bacana com o pet shop que eu levo, né, os meus animais de estimação, que é o fato de quando elas estão prontinhas para ir para casa, eles fotografam, postam elas nos stories do pet shop, e aquilo para gente que é tutor, né, desse animal, você fica super orgulhoso, né? O seu animal lá. E isso custa quanto para fazer isso, né, gente? E melhora essa relação. Agora, Agora falando sobre a cultura do feedback. O pet shop sempre me perguntar, André, e aí? Tudo ok com o último banho? Tá? Teve alguma coisa que você não gostou? Tem alguma coisa que no próximo banho você queira que nós façamos? Você quer para o próximo banho que a gente faça uma tosa higiênica? Você quer mudar o penteado delas? Você quer colocar um lacinho de uma cor diferente? Então, olha aqui, eu estimulo o feedback por parte do cliente. E esse exemplo, Marielle, serve para todas as áreas. Nós estamos trazendo aqui o exemplo do pet shop, mas serve para tudo. Que é o quê? A cultura do feedback. Estimular o meu cliente a dar feedback. Agora, ter maturidade, né, para escutar o feedback. Tá? E não entrar no embate se o cliente falar, não gostei. E aí, se ele disse não gostei, eu saber me colocar muito humildemente, né? E dizer, não gostou? Então me diga de que forma que eu posso atender a sua necessidade, né? Me ajuda, me diga de que forma, então, que eu possa me aproximar daquilo que você busca conosco. E não ter uma atitude arrogante. Você acabou de tocar no assunto que é a nossa próxima pergunta. Quando a gente lida com a questão da experiência, a gente está lidando com a questão das emoções. Antes da gente entrar nesse assunto, queria falar aqui que a Totó Banhitosa, que está acompanhando a gente desde o comecinho, falou que sempre faz isso, ó, super fazemos.
Outros comentaram também. O Jesus Underline Tocantins perguntou, pediu dicas para restaurante e pub. Qual seria? Como a gente poderia pedir esse feedback para o cliente de um pub, de um bar, de um restaurante? Vamos lá, então. Olha aí, ó, restaurante, bar. Então, quer dizer, estimular o pessoal nesse meio ambiente a fazer stories lá dentro do restaurante, lá dentro do pub, porque nos stories eu vejo e me marcar, porque lá eu vou ver se está sendo satisfeito, as expectativas deles. Solicitar para as pessoas, e as pessoas gostam disso, Marielle, solicitar das pessoas se elas autorizam tirar uma foto delas para postar nos stories, né, do pub, do restaurante, naquele momento, perguntar. E, gente, assim, ó, nós só não podemos nos prolongar e nós precisamos, por exemplo, assim, tem uma mesa que o pessoal está super interagindo, conversando, então eu não vou interromper a conversa das pessoas. Atrapalhar as pessoas. Mas no momento que eu vou entregar o prato, no momento que eu vou entregar a conta, eu posso estimular essa cultura do feedback dizendo, gente, e aí? A comida saiu de acordo? Vocês gostaram? Tem alguma coisa que vocês querem sugerir para que a gente possa melhorar no cardápio? Tá? Vocês já ficaram sabendo que na nossa sexta-feira, aqui é um exemplo, né? Vocês já ficaram sabendo que na nossa sexta-feira é a sexta mexicana, que nós temos comida mexicana? Então, aproveitar esse momento também, que é um momento gratuito, é um canal gratuito, para você divulgar, para você ouvir o cliente. À medida que você vai conectando com ele nas redes sociais, você vai ampliando um canal de conexão com ele também, tá? Nós temos, você pediu boa prática, nós temos aqui no Brasil o Outback, que é um exemplo de um grande, né, restaurante, que ele entrega para o cliente, quando o cliente se dispõe a avaliar, fazer uma de avaliação ali, avaliar o serviço, avaliar o produto, ele dá um brinde para o cliente. Quando o cliente faz a avaliação dele, ele dá um brinde. E o brinde poderia ser o quê? Por exemplo, uma porção de fritas. Na próxima vez que você vier, por você ter feito a avaliação, você ganha uma porção de fritas. Você ganha um chá gelado. Então, esses são exemplos do Outback. É estimular o feedback e dar um mimo para o cliente ter dado, porque é um serviço, é um ajudando nisso aí. Tá? Aqui em Palmas tem uma empresa que, inclusive, é cliente do Sebrae. Ai, fugiu o nome agora. Já lembro. Cheiro da Flor. Conheço. Ela é maravilhosa. Ela trabalha com um dos ingredientes. Eu queria falar sobre isso quando a gente fala sobre a questão das emoções. Meu carregador tá dando problema aqui, por isso que às vezes fecha a tela, mas vai dar certo. Ela vende para os empresários um perfume que pode ser exclusivo para ser o cheirinho da loja. Toda essa questão também da ambientalização da empresa, André, essa questão da jornada que a gente já foi a nossa primeiro assunto aqui, isso também ajuda a vender? Esse investimento também ajuda a vender? Isso, excelente essa pergunta. É mais um ponto que nós não poderíamos terminar essa live sem falar. E aí, empresários presentes aqui, Marielle, depois nós podemos, de repente, até marcar uma outra live para tratar mais desse assunto que eu vou falar agora, sobre o chamado marketing sensorial. Tá? Sensorial. Esse. O que seria esse marketing sensorial? Tá? E aí, ele é um marketing que vai explorar, nessa experiência do cliente, os órgãos do sentido. Então, eu vou pensar numa experiência do cliente que passe por tato, olfato, audição, visão e paladar. E aí eu desafio todos que estão aqui presentes nessa sala conosco, será que eu tenho como criar uma experiência para o meu cliente, aonde eu vou trazê-lo para experimentar o meu produto, o meu serviço e explorar tato, olfato, visão, audição e paladar? André, como é que é isso? Pensar estrategicamente uma música ambiente para ele chegar na minha empresa
e tá aquela musiquinha. Ou explorei o quê? Audição. Pensar num cheirinho do meu ambiente ali, um cheiro que deixa ele confortável, que deixa ele se sentir mais à vontade. E explorei olfato. Pensar na questão das cores, da padronização, das informações, de frases de impacto. Trabalhei o quê? As emoções via a visão. Convido ele a, por exemplo, eu tenho uma loja que vende produtos de cama, mesa e banho. Aí eu falo assim, pega essa coxa, pega esse edredom, sente a textura desse algodão, fio 200, fio 300 aqui. Sente isso aqui, que delícia. Né? Então, eu explorei o tato. E agora, eu quero te convidar para tomar conosco um cappuccino gourmet, que é especial aqui da nossa loja. Então, olha para vocês verem essa experiência do cliente. Né? Quer dizer, uma experiência... Um barulho, será que é aí ou é aqui, André? Oi? Tava fazendo um barulho. Parou. Eu tô bem aqui. Então, olha para você ver, Marielle. Nós trouxemos para essa experiência do cliente, para essa jornada do cliente, mais um outro aspecto, né? Que é justamente essa abordagem do marketing sensorial, né? Tem outras nomenclaturas para essa abordagem, né, do marketing, mas eu explorei os 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Então, mais uma dica para quem está nos acompanhando aqui, pensar a sua experiência do cliente, trazendo esses elementos. Alguém tem algum comentário aí? Eu sou cliente de um local que eu falo assim, olha, eu não vim aqui consumir o seu produto, eu não venho aqui só para isso, eu vim aqui para tomar sua limonada. Tem limonada? Ela não vende limonada, é serviço de beleza, tá? Uhum. Mas eu falo assim, olha, hoje eu quero limonada e acabo sendo cliente fiel do local por causa da limonada daquele local, você acredita? Sim. Marielle, isso aí. Uma coisa, você conhece o Volney do Sebrae? Com certeza. O Volney uma vez, não sei se você está aqui nos assistindo, mas o Volney uma vez me levou num dos serviços nossos do Sebrae, ele me levou lá em Xambioá. Olha isso aí, Xambioá. E lá em Xambioá tem o restaurante do Sassá. E o Sassá, ele criou uma experiência do cliente, onde ele tem um prato, o prato principal dele, o carro-chefe dele, se chama, presta atenção, se chama chinela havaiana número 44. É um bife do tamanho de uma chinela havaiana número 44. E aí você pede cebolado, ele vem com salada e com tudo. E quando você compra esse prato, você ganha uma limonada. Desculpa, limonada não. Uma limotudo, que ele chama de limotudo. É um suco que ele vende. Só que esse suco você não consegue comprar. Ele acompanha o prato. E é um suco que é uma delícia. Aí você pergunta para o Sassá, Sassá, por que esse suco chama limotudo? Ele diz, olha, porque ele é limão e um monte de outras coisas. Limonada é limão e nada. Esse aqui é limotudo, é limão e eu não passo a receita desse suco. E aí se você falar, Sassá, eu quero mais um pouco desse suco, ele fala, só se comprar outro prato. Outro bifão, número 44. Outro bifão. Então as pessoas muitas vezes vão lá porque comer a experiência daquele bife com aquele suco, entendeu? É fantástico. O Volney vai lembrar dessa experiência que nós temos lá em Xambioá, do restaurante do Sassá. Quem for a Xambioá, pode passar lá no restaurante do Sassá. Já fiquei curiosa. Mas pergunta, Marielle. Eu encerro por aqui. Se alguém quiser participar enquanto eu me despeço de você, já estamos com 45 minutos de live. Depois essa live vai ser compartilhada aqui no nosso IGTV do Sebrae, no YouTube do Sebrae Tocantins também. E aí vocês podem compartilhar para quem perdeu esse bate-papo aqui riquíssimo. E já fica então aqui a pauta para uma próxima live. Vamos falar só sobre o marketing sensorial, que com certeza muita gente precisa aprender. E como a gente está falando aqui nos exemplos, é muito mais simples do que se imagina colocar isso em prática, né, André? Sim. Marielle, eu posso então aqui, já encaminhando para o fechamento,
porque eu separei, para quem está nos assistindo, 8 dicas. Porque são as estratégias, né, para pensar a experiência do cliente. E eu anotei aqui 8 dicas para deixar para quem está nos assistindo. Então, vamos lá. Hora de anotar, hora de anotar, então. E hora de anotar antes que o Instagram feche a nossa live aqui, né? Então, a primeira dica, gente, invista no conhecimento do cliente. Conheça o seu cliente, saiba se ele vai na sua empresa de moto, de carro, de coletivo. Por quê, gente? Conhecer isso vai refletir, inclusive, na embalagem que eu ofereço os meus produtos para ele. Porque se ele vai de bicicleta, se ele vai de moto, eu tenho que ter uma sacola mais resistente para não correr risco desse produto cair, quebrar e causar uma experiência ruim para o meu cliente. Então, primeira dica, invista em conhecer o cliente. Como ele vem, como ele vai, o que ele procura, as demandas dele. Segunda dica para vocês. Desenhe essa jornada do cliente. Ou seja, se você vende, por exemplo, um condicionador, veja como é que abre esse condicionador, vê se ele é fácil de abrir, se você não passa raiva na hora de abrir esse condicionador. Sabe por quê, gente? Se o seu cliente passa raiva na hora de abrir o seu produto, não é uma experiência legal para ele. Se o seu cliente, na hora dele abrir o seu produto, esse produto derrama, não é uma experiência bacana para o seu cliente. Então, viva, desenhe, experimente a experiência do seu cliente. Ok? Dica 1 e 2? Vamos lá para a nossa dica número 3. Tá? Identifique indicadores que você vai usar para medir a qualidade da experiência do cliente. Ou seja, olha, eu vou perguntar para ele sempre se ele tem alguma sugestão, se ele tem algum feedback, se atendeu. Então, crie um roteiro de perguntas que vão gerar para você respostas com indicadores para você ver aonde você precisa melhorar. Tá? Então, quer dizer, crie intencionalmente aquele roteiro que você vai fazer para o seu cliente de perguntas para melhorar a experiência dele. Tá? Ok? Vamos para a quarta dica. Né? Vamos quarta lá. dica aqui. Remova, gente, todo tipo de barreira entre o cliente e a sua empresa. Tá? Remova barreiras e crie hábitos. Porque, olha, fique com essa fala que eu vou dizer para vocês aqui agora. Se um aspecto, se um detalhe, se uma característica impede o seu cliente de realizar uma compra, se uma característica, um aspecto impede o seu cliente de ter acesso ao seu produto, ao seu serviço, isso precisa ser removido. Isso precisa ser tirado da relação da sua empresa com ele. Então, olhe se existe alguma barreira entre você e o cliente e remova todo tipo de barreira entre a sua empresa, entre o seu serviço e o cliente. Quinta dica, vamos lá para a nossa quinta dica. O sucesso, né? O sucesso do cliente, ele é um indutor de receita. Quanto mais sucesso eu gero para o meu cliente, mais eu estou trazendo receita. Então, invista em entender de que forma que você está fazendo o seu cliente perceber que, ao te escolher, ele fez uma escolha que vai garantir sucesso a ele. Tá? Perceba o que você precisa. E aí, Marielle, ó, dica para uma próxima live nossa, do marketing sensorial. Junto do marketing sensorial, nós podemos falar sobre valor percebido. Porque algumas coisas nós não podemos supor que a gente vai perceber. Nós precisamos falar. Se tem alguém aqui que está nos assistindo e que faz brigadeiro gourmet, e se o seu brigadeiro é feito com leite moça e chocolate belga, você precisa dizer para o seu cliente que você usa leite moça e chocolate belga. Porque senão ele só vai dizer que é gostoso. Que o seu, de repente, é mais caro. Isso, que o seu é mais caro do que da outra pessoa. Mas ele não vai saber que o seu tem valor agregado. Então, coloca, os nossos produtos são feitos com leite moça,
chocolate belga. Então, não suponha que o cliente vai perceber isso. Comunique isso com o seu cliente. Sexta dica. Você ia comentar alguma coisa, Marielle? Só tô aqui aprendendo, vamos lá. E a dica é, você usou indicadores para medir a experiência, utilize esses indicadores estrategicamente, inteligentemente, a favor do seu negócio. Se o seu cliente disse que não... Olha para vocês verem o que é a experiência do cliente. Você pergunta, você gostou? Foi tudo bem aqui na nossa empresa? Ele fala assim, eu não gostei do papel toalha que tem no banheiro. Porque a hora que eu fui enxugar minha mão, ficou esfarelado na minha mão o papel toalha. Ou, olha uma coisa de pandemia, Kelly. O álcool em gel que vocês utilizam aqui vira uma gosma na mão da... Não gostei. Opa, eu pego essa informação, trabalho isso aí, e quando vem um próximo cliente, eu já digo para o cliente, pode usar o nosso álcool em gel, que é de excelente qualidade, ele não vira uma gosma na mão, tá? Já comunica isso também, né? Use isso estrategicamente para um próximo cliente, tá? Penúltima dica aqui, sétima dica, defina o seu modelo de atendimento. E definir o modelo de atendimento, gente, não achar que o meu vendedor, que o meu atendente tem que saber o que é óbvio, lógico. Eu vou criar, eu vou inclusive ensaiar como eles vão receber o cliente na porta da loja, como é que vai ser conduzido, como é que quando o cliente efetuar a compra, ele vai ser conduzido até a entrada da loja. Isso não pode ser aleatório. Isso não pode ficar aleatório. Isso tem que ser pensado, tá? Tem que parecer que é, mas não é, né, André? Exatamente. Ó, vou mandar um abraço, Marielle, que minha tia está lá de Minas Gerais assistindo, dizendo aqui, ó, estou gostando muito e aprendendo, entendeu? Então, nós estamos lá em Minas Gerais também, viu? Estamos coisa boa. Olha não, aqui. Tá uma consultoria aqui. Ó, o Instagram vai cortar, gente. Dá a última dica que nós temos 7 minutos. E a última, então, é a experiência do cliente, ela começa antes da venda. Não pense que é na hora que eu vendi que eu comecei a experiência, tá? Desde a hora que ele me conhece, que ele sabe que eu existo, ali começou a jornada do cliente. Ali começou a experiência desse meu cliente. Show. Peguei essa frase, espero que todos os empresários que passaram pela nossa live, que vão assisti-la depois nos nossos canais que nós vamos postar, peguem isso. É uma jornada, né? Não é só a venda, não é só a compra, não é só o atendimento online, é uma jornada de atendimento. André, quero te agradecer imensamente pela sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento, tanta dica preciosa aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite do Sebrae, tá? E agradeço por estar podendo contribuir com tanta gente. E antes que o Instagram nos feche aqui, que já vai dar 1 hora de live, eu quero convidar você, André, e todos que estão aqui com a gente. Olha o tanto de coraçãozinho subindo aí. O pessoal elogiando a nossa live aqui. Quero convidar você a conhecer a nossa campanha, em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal. É o SOS Tocantins. Essas 3 instituições estão reunidas para ajudar as pessoas que estão precisando. Durante todo esse segundo semestre vai ter arrecadação de alimentos e também de equipamentos de proteção individual. Então, quem puder doar, basta entrar no nosso site sostocantins.com.br, que você pode doar lá pelo site mesmo. Agradeço a sua participação mais uma vez, de todos que passaram aqui. E até a próxima, já está marcada, só falta definir a data, viu, André? Vamos falar ainda sobre esse assunto com você aqui. Muito obrigada. Beleza. Um abraço, tá? Tchau. Obrigada. Tchau.